O Cidade Viva, um programa dedicado a resgatar a memória, contar histórias e conhecer lugares interessantes da capital, te leva hoje para fazer um passeio reflexivo. Um período tenebroso da história do país tem na região da Luz, centro da capital de São Paulo, um edifício que foi testemunha dos abusos cometidos durante a ditadura militar. Eu estou falando do Memorial da Resistência de São Paulo, antigo edifício sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo. A Aurelia Alcântara é quem vai nos conduzir por essa imersão pelo Memorial da Resistência de São Paulo. Ela é historiadora, arqueóloga e especialista em museologia. Aurelia, qual a história desse prédio? Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre o Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é uma instituição museológica que trabalha com as memórias de repressão e resistência política do Brasil republicano, desde 1889, no período que é decretada a República, até os dias atuais. Nesse período, a gente tem dois grandes momentos de ditadura, que são a ditadura Vargas e a ditadura civil-militar. Então, o memorial ele vai se debruçar mais nas memórias deste período da ditadura civil-militar, que vai de 1964 a 1985. O Memorial da Resistência ele está localizado, a sua exposição de longa duração no andar térreo do prédio da Estação Pinacoteca, daqui a pouco falaremos um pouquinho dele. E nós também temos no terceiro andar duas exposições temporárias que pertencem ao memorial também. Essa exposição do térreo está localizada no espaço da carceragem, e as exposições temporárias, uma chama Carta Aberta, Correspondências na Prisão, e a outra é uma exposição de artes que se chama Desobediência Civil, com obras do artista Geraldo Dias. O prédio onde está localizado o Memorial da Resistência, ele é um prédio inaugurado em 1914 e é um prédio que foi realizado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, importante arquiteto na cidade, que fez vários edifícios, e ele foi realizado para abrigar a Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana, tanto os escritórios como armazéns. Então, por exemplo, esse espaço que estamos era um grande espaço sem divisões, onde abrigavam esses armazéns. A Companhia Estrada de Ferro Sorocabana ela foi criada inicialmente para o transporte de algodão e depois para o transporte de café. Então, o prédio ele vai abrigar essa companhia desde a sua inauguração em 14 até 1939. A partir de 40, o prédio vai abrigar o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Essa polícia política, ela tinha o objetivo de controlar a população. Ela é criada na década de 20, mais especificamente em 1924, quando eu começo com alguns movimentos populares, movimentos grevistas, e esse departamento ele vai ter essa função de controlar e ordenar toda a população. Ele passa a ocupar o prédio aqui em 1940 e vai funcionar esse departamento aqui até o final da ditadura em 1983, quer dizer, a ditadura termina em 85 e o prédio, o DOPS funciona aqui até 1983. Depois a gente vai ter um período onde tem uma delegacia do consumidor e um período do abandono do prédio até 1999, quando ele é tombado pelo CONDEFAT, e aí começa-se um processo de musealização do local. Primeiro com um projeto chamado Memorial da Liberdade, que vai ser instalado aqui, que não tinha muito a ver com o nome, porque afinal as pessoas que ficaram presas aqui, ao invés disso, não tiveram liberdade nenhuma. E aí a gente vai ter um novo projeto museológico, que é fundado em 2008, onde a gente tem aí a inauguração do Memorial da Resistência. Desde 2002, o prédio começa a ser administrado pela Estação Pinacoteca, que tem outros andares com exposições de arte em outros locais. Qual a importância de ter um edifício para testemunhar esse período da história do Brasil? Houve uma tentativa de abafar esse período? Sim, a gente vai ver ao decorrer da nossa visita que em vários momentos esse espaço ele vai ser descaracterizado exatamente para não se lembrar dessa memória. Então tem a importância não somente para dizer como foi esse período, as atrocidades que foram cometidas, bem como para a gente fazer paralelos e correlações com a contemporaneidade. Nós hoje temos vários momentos de violações
em vários aspectos, e o memorial e essa exposição vai dialogar com isso, falando das memórias desse período, as violações que ocorreram nesse período, mas também lembrando as violações que nós temos no presente. As instalações, principalmente da exposição de longa duração, ela vai trabalhar principalmente com as memórias desses ex-presos, vai dar ouvido ao relato dessas pessoas que ficaram presas aqui. Porque até então, enquanto delegacia, esses documentos são processos, documentos que hoje estão no Arquivo Público do Estado e documentos oficiais que nem sempre vão relatar as histórias vivenciadas por esses ex-presos, documentos acusatórios que têm uma outra caracterização. Então, trabalhando com as memórias desses ex-presos, a gente principalmente vai saber dessas lutas políticas, do cotidiano deles e o que eles enfrentaram durante esse período de resistência à ditadura. Bom, vamos conhecer melhor então esse acervo, Aureli. Vamos sim. Então, primeiro a gente pode começar aqui por esse espaço. O espaço da carceragem do DEOPS, ele tinha antigamente 10 celas. Então, esse espaço que estamos hoje, ele abrigava 2 celas, era um espaço dividido. E hoje, esse espaço, ele introduz a exposição do Memorial da Resistência, primeiro com uma linha do tempo, uma linha que vai abordar esses vários períodos de repressão e resistência durante o período republicano, até a inauguração do memorial. Então, essa linha do tempo, ela vai abordar todas essas facetas, essas reprimendas e os movimentos que resistem até 2008, quando é fundado o memorial. E também temos aqui uma maquete nesse espaço que vai mostrar como era o espaço antes da carceragem. Então, como eu disse, tínhamos 10 celas, sendo aqui as 2 iniciais, depois tinham mais 4 que hoje estão preservadas, um pouco descaracterizadas, mas ainda tem alguns elementos originais. E tínhamos 4 celas no fundão, que inicialmente eram solitárias, e depois ela funcionava como cela de mulheres, de ex-presas políticas. Essa é a primeira cela. Quantas pessoas ficavam aqui em média? Isso depende muito dos períodos de repressão. Normalmente ficavam 15 pessoas, mas havia momentos mais acirrados, onde as pessoas eram presas, por exemplo, numa manifestação, e há relatos, por exemplo, de 40 pessoas presas nesse espaço. Essa primeira cela é uma cela que vai falar do processo de construção do memorial, então como os ex-presos políticos participaram, falando das suas memórias e como recompuseram os espaços, dizendo o que existia, como era exatamente essa informação, por exemplo, quantas pessoas ficavam aqui. Nessa cela eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, então, alguns aspectos originais, onde a gente tem a preservação das portas, que são originais, das grades nas janelas, e a gente pode ter um estranhamento com uma coluna no meio de uma cela, que é uma coluna da história do prédio, né? Quando esse prédio era um armazém aí da Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana, e uma característica dos prédios compostos por Ramos de Azevedo. Então, quando são feitas as divisórias das celas com essas paredes, em algumas delas a gente vai manter essa coluna, vai encontrar essa coluna mantida aí no meio da cela. Exatamente, ela não foi feita com esse propósito, foi desviada da função. Exatamente. Então, essa é uma cela que vai falar efetivamente dos testemunhos desses ex-presos. O memorial ele vai trabalhar muito com a coleta de testemunhos desses ex-presos políticos. Nós temos um programa que chama Coleta Regular de Testemunhos, que começa com a implantação do memorial, para esses ex-presos dizerem para a gente quais eram esses espaços, o que acontecia em cada um deles. E essa coleta regular de testemunhas, ela continua até hoje e é utilizada também para a composição das exposições temporárias. Muitas pessoas estão vivas e participam regularmente conosco em várias atividades da ação educativa, inclusive uma atividade que temos que chama Visita com Roda de Conversa com o Ex-Preso Político, onde o estudante ou o grupo que é atendido, ele faz uma visita ao espaço e depois faz uma roda de conversa com esse ex-preso político, onde ele fala sobre a sua militância, sua história e a história desse período. É uma atividade bem interessante porque ela permite contato direto do público com alguém que efetivamente estava realizando a história no período.
Nessa terceira cela, eu tenho a impressão que vocês deixaram o ambiente o mais próximo do que era naqueles dias. Isso, a partir das memórias das pessoas que ficaram presas aqui, houve a reconstituição desse ambiente, principalmente tentando retratar as agruras que passavam nessas celas e todas as questões desumanas de violações de direitos que ocorriam aqui. Então, esses presos nos contaram como eram os colchões, as paredes que foram descaracterizadas, que não são mais como estão hoje, e que tentamos dar uma ideia de como foi naquele período, mas as paredes que eram um ambiente prisional, né? Então tinha mensagens, eram riscadas, as pessoas deixavam algumas informações para as outras que passavam, principalmente para que as pessoas tivessem noção de que elas foram presas e estariam aqui. Então, esses ex-presos vão contar como era o banheiro e como era o cotidiano. Aqui tem uma questão muito interessante, que são as inscrições encontradas hoje nas paredes. Quando acaba a ditadura militar, há um apagamento dessa memória, o prédio fica abandonado em algum momento e também o Brasil quer esquecer esse período, né? E a importância da lembrança desse momento, nós chamamos os ex-presos políticos que fizeram as inscrições, não exatamente como havia naquele momento, mas tiveram a liberdade de deixar inscrições que representassem aquele momento. Então, esses ex-presos políticos vêm para o memorial, escrevem a respeito dos seus companheiros que lutaram, companheiros que morreram, torturas que eram sofridas. Então, por exemplo, a Rose Nogueira, uma ex-presa política, ela vai dizer: pegaram meu bebê para me ameaçar, que foi realmente o fato que aconteceu. Então, os ex-presos políticos vão conseguir colocar nas paredes, deixar essas mensagens representando um pouco desse período. Que tipo de tortura eles sofriam? Diversas, desde a cadeira do dragão, choques, torturas políticas, socos, pontapés, essa tortura psicológica de trazer um familiar e dizer que vai acabar com aquele familiar ou vai machucar aquele familiar, entre tantas outras. Tudo isso para poder também obter mais informações sobre pessoas que eram contra o regime. Exatamente. Então vai ser feito todo um jogo psicológico, com violência física também, a fim de obter essas informações. Então essa reconstituição de um banheiro de época, principalmente aqui, a gente pode ver uma outra violação de direito. Muitos presos, quando chegavam, ficavam sem direito a banho, vários deles contam que tomavam banho de canequinha e alguns contam que em vários momentos ficaram dias e dias sem poder tomar banho aqui presos nesse espaço. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais detalhes do acervo do Memorial da Resistência de São Paulo. Até já! Estamos de volta com Cidade Viva, desta vez no Memorial da Resistência de São Paulo, um prédio que mostra como foi a repressão política durante a ditadura militar. Esse espaço pequeno era o único que os presos tinham para tomar sol? Era o único espaço e nem era sempre que eles tomavam sol aqui. Então, esse espaço chamado o Corredor do Banho de Sol, ele era utilizado até como um privilégio. Muitas vezes, esses presos políticos ficavam aqui entre 30 a 40 dias e nunca vinham para o Corredor do Banho de Sol. Principalmente porque, apesar de ter as guaritas no espaço aqui que não existem mais, essas guaritas elas controlavam a movimentação desses presos pelo corredor, principalmente impedindo que eles tivessem contato e conversassem com as pessoas que estavam nas celas, porque era esse momento no corredor de banho de sol que eles poderiam olhar como as pessoas estavam após a tortura, quem tinha sido preso ou não. Então a guarita, ela além de policiar esses presos, vigiar, ela também impedia esse contato com os ex-presos. E muitas vezes isso era dado a liberdade a liberdade não, mas como a pessoa conseguir vir o banho de sol, não eram todos os presos. Então a gente tem relatos de presos que ficaram aqui 30 dias sem vir para o corredor, principalmente aqueles que eram considerados líderes, não conseguiam esse acesso ao corredor e ficavam somente nas celas. As guaritas ficavam aqui em cima das grades? Isso, elas ficavam nas pontas do corredor. Os policiais ficavam com armas?
Isso, e vigiavam tanto os presos que estavam aqui, bem como se eles tinham contato ou não pelas janelas com as celas. O que tem aqui no Centro de Referência? Centro de referência é um espaço onde o público também pode pesquisar. Então, aqui eu tenho acesso a várias outras instituições que trabalham com essa história. Então, o próprio Arquivo Público Estadual, que detém os documentos do DEOPS, o Núcleo de Preservação da Memória Política, que é uma outra instituição também que preserva essas memórias. Aqui também pode-se consultar o site do Sítio da Coalizão Internacional, que trabalha com vários espaços que trabalham com essas histórias de repressão política na América Latina, por exemplo. Então, é um espaço onde o visitante, além de ter algumas imagens do período, de como era essa delegacia, principalmente com espaços utilizados pelos policiais, o espaço de ginástica, um espaço de saúde, um espaço de arquivos, ele também tem a possibilidade de acessar essas várias informações que estão dispersas em várias instituições e que também estão aqui no memorial. Então, aqui ele também pode acessar os bancos, tanto da coleta regular de testemunhos, como ele pode acessar também um outro programa que temos chamado de Lugares de Memória, que é um programa do memorial que mapeia lugares de repressão no estado de São Paulo inteiro. Aqui no terceiro andar estão acontecendo duas exposições que vão até setembro de 2017. Essa é qual delas? Essa é uma exposição temporária, como você disse, que chama Carta Aberta Correspondências na Prisão. Então, é uma exposição que tem um acervo de cartas que eram como esses presos políticos à época se comunicavam. Então, ela vai ter desde cartas trocadas com seus familiares ou cartas entre os próprios ex-presos políticos que abordam, inclusive, resistência, como a greve de fome realizada com esses presos políticos por conta da transferência dos seus companheiros, as próprias reivindicações, listas de coisas que esses ex-presos precisavam. Então, é um acervo que foi guardado por esses ex-presos e está presente aqui no memorial hoje, relatando um pouco dessa comunicação que era tão importante e praticamente a única forma desse preso ter um contato com a sua família e com seus amigos. Chamo a atenção aqui, por exemplo, para a carta do Joel Rufino dos Santos, que vai se comunicar com seu filho, que era pequeno à época, que não sabia que ele estava preso. Então, ele vai falar de uma forma mais lúdica, sem contar exatamente onde ele estava, tentando passar uma ideia para ele do que estava acontecendo no período. Então, são cartas que têm desenhos, são contadas histórias muito interessantes de uma maneira como o seu pai vai abordar esse assunto com um filho pequeno. Além disso, a gente tem, por exemplo, nessa vitrine artesanato, onde esses ex-presos faziam para uso e até para vender e para conseguir um dinheiro para suas famílias. E nós temos correspondências também, onde a gente percebe a censura. Essas cartas, elas não saíam livremente, né? Então, dentro do presídio, eu tenho pessoas que censuram e essas cartas também, elas têm essas marcas com carimbo da instituição onde estão saindo e assim por diante. Então, é a história, efetivamente, desse período através das cartas que esses presos e do contato que eles têm com as suas famílias. Quer dizer que antes dela ser enviada ou antes de ser entregue ao preso, todas elas eram inspecionadas para que o regime não encontrasse alguma coisa que fosse contra eles ou alguma coisa que fosse trazer algum problema, né, para o Estado naquela época, e então essas cartas eram liberadas. Isso, e inclusive é interessante a gente perceber que os próprios presos fazem uma autocensura. Então, a gente tem documentos onde havia intenção de se escrever alguma coisa, mas depois o preso pensa, se eu escrever isso, essa carta não vai sair, ele mesmo risca o que ele escreveu. Então, ele também está inserido dentro desse regime, ele sabe o que pode sair ou não,
o que pode preocupar a família ou não. Então, algumas vezes no impulso inicial ele vai escrever aquilo, mas aí ele reflete, sabe que aquilo não vai sair, aquela informação vai ficar retida e a sua carta pode não chegar ao destinatário, então ele mesmo risca aquilo que ele escreveu. Vamos ler algumas dessas cartas. Eu acho importante a gente destacar principalmente a do Joel. Você me falou que escrevia para o filho pequeno. Olha só o capricho, gente. Toda colorida, cheia de desenhos, bem artística a carta dele. Qual parte que você acha mais interessante dela? Ele tem um conjunto de cartas muito interessantes, né? Algumas, inclusive, falando de carnaval, como era o carnaval na época dele, o que tinha, como as pessoas se fantasiavam e como agora no período do carnaval o filho deve ter um carnaval diferente. Então, tem vários momentos onde ele vai manter essa relação com o filho dele, abordando várias questões do cotidiano, perguntando sobre os amigos do filho, efetivamente tentando estreitar esses laços familiares com o filho que está distante. O Joel conseguiu ser colocado em liberdade? Sim, o Joel Rufino morreu recentemente, há pouco tempo, no período ficou preso algum tempo e depois foi colocado em liberdade. Parecia que ele queria ensinar várias coisas ao filho através da carta. Olha essa parte, por exemplo, que ele fala da África. Na África, um carrasco ia levando escravos para vender. Nisso surgiu um pássaro incrível de belo que jogou suas penas mais lindas sobre os escravos. Mas o carrasco nem o viu, porque era carrasco. O menino cresceu como todo menino, muitas coisas aconteceram com ele durante os 33 anos que viveu. Ele aprendeu a profissão de carpinteiro, como o seu pai. Um dia ele estava na praia ensinando ao povo algumas coisas que ele sabia. Ele estava dizendo, por exemplo, que quem tem demais deve repartir com quem não tem nada. Realmente, é uma maneira bem velada de falar o momento que ele estava passando, como um escravo com seus carrascos e repartindo, tentando ser solidário uns com os outros ali dentro. Abordando dois aspectos aí. O primeiro é falar para uma criança, então de uma forma mais lúdica e como uma lenda. E segundo, também porque tem o censor. Então ele também tem que escrever de uma outra forma para que essa carta também consiga sair do presídio. Nós temos aqui a carta de mais um preso político. Esse estrangeiro, Maurice Politi, era um egípcio que veio aqui para o Brasil e acabou como preso político. Nós temos aqui uma parte da carta dele, essa parte aqui, obviamente que essa parte aqui de cima não é a original, né? A gente tem a original e aqui a transcrição por causa da letra, que às vezes é difícil de entender. E ele fala um pouquinho sobre o dia a dia dele. Olha só, depois viemos para o primeiro raio, onde recebemos as celas de número 38 e 43. Eu estou na 43, a cela é bem menor do que aquela da enfermaria. A cama é fixa no chão e é dura, não como a outra que tinha mola. Então, esse estrangeiro escreve de Presidente Venceslau. Era um dos presídios, onde ficava um dos presídios políticos. Isso, porque o DEOPS, esses presos políticos têm uma passagem temporária e depois eles são encaminhados para os presídios. Então, essa exposição, as cartas são originárias desses vários presídios, né? Então, esses presos políticos estão em presídios diferentes, então esse conjunto de cartas tem origem também a partir de presídios diferentes. E como essas cartas foram reunidas? Elas foram emprestadas? Sim, o Memorial da Resistência não possui um acervo, ele possui um acervo de memórias com os depoimentos, e esse acervo tridimensional que se encontra aqui, com livros, cartas e o próprio artesanato realizado na prisão, são acervos dos ex-presos políticos e estão aqui temporariamente no memorial. Chegamos a outra exposição, que dessa vez é uma exposição de arte. Qual o nome dessa? Então, essa é uma exposição do Geraldo Dias, é uma exposição que chama Desobediência Civil, onde o artista ele vai tratar, através das artes, esse conceito de desobediência e resistência, porque, na verdade, todas as pessoas que ficaram presas nesse prédio, elas resistiram e desobedeceram uma ordem que foi implantada, um sistema que foi implantado pela ditadura civil-militar.
né? O artista ele também ficou preso nesse prédio, ficou preso durante pouco tempo, mas é a partir dessa prisão que ele começa a pensar que através da desobediência dele, numa manifestação estudantil que ele foi preso, que ele teve seus direitos violados. Então, através das artes, ele vai explicar, ele vai abordar um pouco esses conceitos e trabalhar um pouco com as questões desse período. Aurelia, a visita é gratuita e aberta a semana inteira? As visitas elas podem ser agendadas pelo telefone 3324-0943 ou 0944. E qual o site do memorial? O site do memorial é memorialdaresistênciasp.org.br. Lá tem muitas informações a respeito das próprias exposições, como dos programas que são desenvolvidos pelo Memorial da Resistência e outras atividades culturais, como Sábados Resistentes, e a programação toda do memorial, o público pode encontrar lá. O Cidade Viva termina aqui, nesta edição, prestando tributo à memória daqueles que lutaram pela liberdade e justiça. O próximo passeio pode ser sugerido por você. Escreva um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima e um grande abraço.